pessoal, meu nome é Lília Moritz Schwartz, eu trabalho aqui na Companhia das Letras desde a fundação da companhia. Eu cuido da parte educacional de uma maneira geral e edito os livros de não ficção, os mais propriamente acadêmicos, os livros de autores clássicos, como o do Jorge Amado, e também alguns livros do Letrinhas. Eu, além dessa minha atuação na Companhia das Letras, eu tenho uma formação em Antropologia e História, dou aula na Universidade de São Paulo, foi por lá que eu fiz o mestrado, o doutorado, a livre-docência e a titularidade, e é por lá que eu leciono. Então eu divido o meu tempo entre a companhia e a Universidade de São Paulo, e agora eu também sou Global Professor em Princeton. Então, na verdade, o meu tempo é um pouco repartido entre esses três lugares: a Companhia das Letras, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Bom, vamos falar agora de um livro que é um clássico nacional, um clássico da atualidade, chamado Capitães de Areia, do Jorge Amado. Não poucas vezes esse livro brasileiro representa o Brasil no exterior, é um dos grandes, dos livros mais traduzidos, é dos livros que mais aparecem em vestibular, e acho que aqui nós temos que desvendar esse mistério, né? O que é que faz de um livro um sucesso como esse? O livro do Jorge Amado foi publicado a primeira vez em 1937, é um livro que corresponde à primeira fase de Jorge Amado. Em geral, nós falamos basicamente de duas fases na obra, na grande obra de Jorge Amado. Uma primeira fase eminentemente social, uma segunda fase que nós chamamos de mais tropical, que é quando Jorge Amado sai do Partido Comunista e passa a adotar o Brasil de fato como um país singular, um país tropical nas suas cores, nas suas gentes, nos seus perfumes. Capitães de Areia, nesse sentido, é um livro da primeira fase, mas é um livro da primeira fase que já anuncia a segunda, porque é um livro que conta a história dos Capitães de Areia, que é um grupo de meninos que viviam num local chamado Trapiche e que a gente pode dizer que representam uma espécie de Robin Hood tropical. Por que Robin Hood tropical? Porque eram meninos que viviam largados dessa nossa sociedade, mas que, de alguma forma, praticavam uma maneira de distribuição social, digamos assim, porque eles eram meninos que roubavam dos ricos para, de alguma forma, distribuir entre a pobreza das ruas de Salvador. A beleza do livro está na sua trama e na qualidade dos personagens que Jorge Amado cria. Não há só um personagem, o personagem principal, mas há uma série de personagens que vão construindo destinos absolutamente singulares. No final, um deles, o professor, vai para o Rio de Janeiro, se torna, enfim, vai estudar, vai desenvolver uma outra formação. Outros deles entram na malandragem, outros ainda vão ser capoeiristas, outros morrem, né? E o nosso personagem principal, ele vira um sindicalista, vai engrossar as fileiras do Partido Comunista, e o livro começa com uma situação de irregularidade. É muito provocador, né, porque fala muito da pobreza no Brasil e, sobretudo, da pobreza infantil, fala muito da falta de políticas para lidar com as crianças, sobretudo as crianças pobres, fala muito do descontrole vivenciado nas grandes cidades brasileiras. Não esqueça que estamos falando dos anos 30, dos anos 40, que com o crescimento urbano ficam mais flagrantes os problemas sociais nos processos de urbanização nacional. E Salvador é um lugar especial, porque é um lugar de mistura de grupos, mistura de costumes, mistura de religião. E o Trapiche pode ser considerado como uma espécie de laboratório do Brasil, né? Laboratório de um Brasil que cresce e de um Brasil que precisa organizar a sua situação social, política e econômica. É interessante pensar que o livro traz uma série de romances, né? Romances entre adolescentes, traz uma série de situações que revelam a violência porque passa a sociedade, mas trazem também um projeto de futuro, né? O personagem principal, repito, vai engrossar as fileiras do Partido Comunista, vai engrossar a greve, e é possível dizer que Jorge Amado tem aí quase um livro autobiográfico, né? No sentido que ele também vinha de uma família
rica, de uma família de coronéis, mas abandona esse seu passado de alguma maneira para lutar pela profissão de escritor, mas também para lutar pelas causas sociais dos oprimidos, dizia ele, né? Não só dos oprimidos sociais, como dos oprimidos religiosos, né? O Jorge Amado tem um papel fundamental no sentido da introdução da lei da discriminação religiosa, mais propriamente dito. Capitães de Areia é o livro que torna Jorge Amado famoso. O próprio livro, no seu enredo, traz essa ideia de que a greve e a atuação social, o ativismo social e a luta pelos direitos civis é a melhor bandeira que o Brasil pode guardar para si, para entrar na modernidade, e não é à toa que esse é considerado um romance de formação. Formação em que sentido? Que o destino dos personagens, de alguma maneira, é iluminador do destino de todos nós. Esse livro, Capitães de Areia, na época em que ele sai, ele causa muita reação, ele é proibido durante um tempo pelo Estado Novo, passa por muita censura, mas livros bons acabam vencendo, né? Vencem os obstáculos, vencem as intempéries e se impõem como narrativas nacionais. Capitães de Areia é, assim, um livro de formação, vai continuar a ser, sobretudo porque os personagens não são personagens previsíveis, eles nos assustam, eles nos interpelam, eles nos questionam e fazem aquilo que bons livros sempre fazem. De um lado eles nos arrebatam, de outro lado também eles nos questionam profundamente nas nossas verdades. Muito obrigada.